Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, nossa aula de hoje é sobre estequiometria, ok? E nós vamos dividir essa primeira parte em duas aulas. Então, a primeira aula nós iremos fazer uma revisão de cálculo estequiométrico. E na segunda aula, nós vamos resolver alguns exercícios selecionados pela Tenente Oliveira, ok? Então, vamos lá. Então, como a gente pode resolver, né, essas questões de cálculo estequiométrico? Então, olha só, gente. Existem pessoas que optam por resolver esses exercícios realizando mais de uma regra de 3, fazendo 2, 3, 4. E outras pessoas preferem fazer esses exercícios de cálculo estequiométrico por apenas uma regra de 3. Qual é a melhor? A melhor é aquela que você entende. Tudo bem? Então, se você achar mais confortável fazer por mais de uma, ok, não tem problema nenhum, certo? Mas hoje eu vou ensinar vocês, vou fazer uma revisão de como a gente pode resolver esses exercícios com uma regra de 3 só. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Todas as vezes que a gente for resolver um exercício de estequiometria, a gente tem que lembrar dessa tabelinha aqui. Que 1 mol, certo? Ele sempre vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu quiser o mol em gramas, eu vou calcular a massa molar. E se eu quiser o mol em litros, se for um gás na CNTP, ele vai ocupar 1 mol, sempre ocupa 22,71 litros. Então, esse volume da CNTP, geralmente ele vai te dar, porque é o seguinte, se ele considerar que a CNTP é de 0 graus e 1 atm, então quer dizer que a gente vai usar o volume de 22,4 litros. Agora, se ele considerar que a CNTP, o gás está a 0 graus Celsius e 100 kPa, a gente vai considerar que o volume vale 22,71. Por quê? Porque 1 atm corresponde a 101,3 kPa. Então, fazendo essa transformação, o volume passa de 22,4 litros para 22,7 litros de um gás nas condições normais de temperatura e pressão, ok? Então, todas as vezes que vocês forem fazer um exercício de estequiometria, coloca lá no cantinho essa tabela aqui, tá bem? Porque a gente vai estabelecer a proporção entre elas. Então, a mesma coisa que 1 mol é a massa molar em grama e 1 mol de um gás na CNTP ocupa 22,71 litros, então a gente pode dizer que a massa molar de um gás é igual a 22,71 litros. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou colocar um exercício aqui que ele tem várias, né? Ele é dividido em A, B, C, D, que é como um exemplo de como a gente vai resolver, tá bem? Então, veja bem. Quando a gente pegar um exercício desse, a gente tem que cumprir algumas etapas. Quais são essas etapas? Então, veja bem. Primeira etapa, você vai escrever a equação química, caso ele não tenha fornecido. Então, a primeira coisa é a reação, certo? Então, você vai escrever lá. Se ele deu, ótimo. Se não deu, você vai montar. Segundo, balancear essa reação. Ok, gente? Por quê? Porque se você errar o balanceamento, ou se não fizer o balanceamento, tudo errado. Porque a estequiometria, você vai estabelecer a proporção entre os componentes de uma reação química, certo? Depois, você vai escrever a relação de mol dos reagentes do produto que ele pede que ele dá, certo? Então, ou seja, quantos mols de um produz quantos mols de outro. Depois que você estabelecer essa quantidade de mols, você vai usar aquela tabelinha que a gente acabou de fazer, mostrando o que ele quer e o que ele pede, ou seja, o que foi dado e o que é para calcular, tudo bem? E depois você vai fazer a regra de 3. Então, vamos voltar naquele exercício lá. Olha, de acordo com a equação Fe mais O2, dando óxido de ferro 3, calcule o número de mols de moléculas de O2 necessário para reagir com 5 mols de átomos de ferro. Então, presta atenção. Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai ver se essa reação ela está balanceada. Então, olha só. Aqui eu não tenho
2 mols de ferro no produto? Então, eu vou botar aqui, ó, 1 mol. 2 mols de ferro aqui, eu tenho 2 mols de ferro aqui no reagente, balanceando, tudo bem? Eu não tenho 3 mols de oxigênio aqui eu tenho 2, então eu posso escrever 3 meios de O2. Ou, se você não quiser trabalhar com fração, é só multiplicar essa reação toda por 2. Então, ficaria 4Fe mais 3O2, produzindo Fe2O3. Fe2O3. Tudo bem? Então, olha lá, a primeira coisa, ele deu a reação? Deu. Segunda etapa, você vai balancear essa reação. Balanceou corretamente? Ok. Agora, você vai no enunciado do exercício e vai ver o que ele te deu e o que ele pede, a unidade. Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, ele quer número de mols, certo? De O2. Então, gente, você vai lá na molécula de O2, vai fazer uma nuvenzinha e escrever mol. Tudo bem? Que mais que ele te deu aí? E ele reagiu com 5 mols de ferro. Então, você vai lá no ferro, certo? Faz a nuvenzinha, escreve mol. Pronto. Agora, você esquece o enunciado do exercício, ok? Então, primeira coisa, balancear a reação. Segunda, você vai destacar na sua reação a unidade que ele deu e a unidade da substância que ele pede. Então, nesse caso, mol. Próxima etapa, você vai ver qual é a proporção que reage, que forma nessas substâncias que tem na sua reação. Então, aqui não tá de 4 mols para 3 mols. Tudo bem? Agora, você vai para regra de 3. A primeira linha da regra de 3 é exatamente essa relação que você colocou aqui, ó. Eu não tenho 4 mols, só que no exercício ele quer que você deixe em mol. Então, você vai colocar aqui, ó, 4 mols de ferro está para 3 mols. 4 mols não está para 3 mols? E esses 3 mols, ele quer que você deixe em mol também. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui 3 mols de O2. Pronto. Só agora, gente, que você volta para o enunciado do exercício. Olha só. Ele quer que você calcule o número de mols de O2, porque aqui não é o número de moléculas. Ele quer o número de mols, ou seja, a quantidade de matéria de O2. Então, calcule para reagir com 5 mols de ferro. Então, tá aqui. Mols. 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 3 vai dar 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 3, 3,75 mols. Dividido por 4, né? 3,75 mols de quê? De O2 produzido. Tudo bem? Agora, olha lá. Com a mesma reação agora, ele quer saber agora, ele não quer o número de mols de molécula, agora ele quer o número de moléculas. Então, tá aqui minha reação que eu já deixei balanceada. Então, eu vou lá no meu enunciado e vou destacar a unidade que ele quer, ó. Ele quer o número de moléculas de Fe2O3. E ele te deu moléculas de O2. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a minha reação e vamos fazer a nuvenzinha, ó. Moléculas de Fe2O3. Então, você vem aqui e escreve moléculas. Tudo bem? E ele te deu moléculas de O2. Então, você vem aqui e escreve moléculas. Tudo bem? Bom, agora o próximo passo, a proporção. Por isso que é importante que seu balanceamento ele esteja correto. Então, daqui eu tenho 3 mols de O2 produzem 2 mols de Fe2O3. Pronto. Agora, você vai para a sua regra de 3. Sempre a primeira linha da regra de 3 é isso aqui que você escreveu nas suas nuvenzinhas. Olha, 3 mols de O2 estão para 2 mols de Fe2O3. Acontece
que o mol, ele quer em moléculas. Aí você vai lá na sua tabelinha. Olha lá. 1 mol de molécula tem 6,02 vezes 10 a 23. Então, você vai lá, apaga o mol, certo? E esse mol corresponde a quanto? Corresponde a 6,02, vou só apagar aqui para caber. 6,02 vezes 10 a 23, o que, gente? Moléculas. Moléculas de O2. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Mol, só que ele quer que você transforme em moléculas. Então, esse mol aqui, você vai apagar e vai escrever 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de Fe2O3. Então, por isso, olha, se ele me deu moléculas e pede em grama, é a mesma coisa. Ao invés de usar 6 vezes 10 a 23, eu vou usar a massa molar. Tudo bem? Bom, agora você vai, a segunda linha da regra de 3 são os dados do exercício. Olha, qual é o número de moléculas de Fe2O3? Então, aqui, ó. Qual é o número de moléculas de Fe2O3 que eu tenho em 3,01 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Então, fazendo esses cálculos, nós vamos achar que vai igual a 2, né? Que você vai cancelando, 0,02 vezes 10 a 23 moléculas de Fe2O3, ok? Vamos para mais um? Vamos lá, letra C. A massa de óxido de ferro 3 produzida a partir de 34 gramas de O2. Então, vamos lá. Tenho a minha reação balanceada aqui, ó. Aqui ele te deu, ele quer saber a massa de óxido de ferro 3, certo? A partir de massa de O2. Então, a gente vem aqui, ó, agora esquece o exercício, a gente vai botar aqui, ó, massa, ele quer a massa dele, e te deu a massa do O2. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ver a proporção que eles reagem em mol, em quantidade de matéria, na sua reação. Então, eu tenho 3 mols de O2 estão para 2 mols do Fe2O3. Tudo bem? Então, vamos lá. Mol, só que ele quer massa. Como é que a gente... Vamos voltar lá na tabelinha. Como é que a gente transforma mol para massa? A gente vai usar o quê? A massa molar. Então, vamos colocar lá. Olha lá. Qual é a massa molar do O2? O2. O oxigênio não é igual a 16 vezes 2 é igual a 32 gramas por mol. Então, olha, 3 mols de O2. Então, vai ser 3, porque não são 3 mols de O2. Só que ele quer um mol em massa. Então, você vai apagar esse mol e vai multiplicar por 32 gramas de O2. Que está para 2 mols de Fe2O3. Então, vamos lá. Fe2O3, certo? Então, a gente vai lá na tabela e pega que o ferro é igual a 56. Tudo bem? É igual a 56. Isso. Vezes 2 é igual a 112 gramas. Oxigênio é igual a 16. Vezes 3 é igual a 48 gramas. Então, somando isso daqui, vai dar 160 gramas por mol. Aqui é tudo gramas por mol, né? Gramas por mol. Ok, gente? Certo até aí? Não é isso? Fe2O3. Isso. Então, agora, a gente vai colocar, ao invés de mol aqui, a gente vai escrever a massa. Então, vezes 160 gramas de Fe2O3. Tudo bem? Bom, agora que a gente volta para o exercício, a segunda linha é o que ele te deu no enunciado. Então, qual é a massa de óxido de ferro 3, certo? Produzida a partir de
34 gramas de O2. Então, aqui a gente vai achar uma massa de 113,3 gramas de Fe2O3, ok? E a última letra D, ele fala: o volume de O2 nas CNTP consumido na produção de 640 gramas de Fe2O3. Então, vamos lá. Volume de O2. Então, a gente vai lá no O2, escreve volume. Produção de gramas de Fe2O3. Então, aqui é Fe2O3, massa. Tudo bem? Então, vamos lá. 3 mols de O2, certo? Produzem 2 mols de Fe2O3. Agora, esquece o exercício e vamos para a primeira linha da regra de 3. Então, eu não tenho que 3 mols de O2 não produzem 2 mols de Fe2O3. Ai, tô esquecendo né, gente? Fe2. Ai, Fe2O3. É ou não é? Só que ele quer o mol em volume. Então, vamos lá. Qual é para a gente transformar mol para volume? Um mol tem 22,71 litros. Então, a gente vai lá e coloca, apaga o mol e coloco 22,71 litros, ok? Agora, ele quer o mol em massa. Como é que a gente transforma o mol em massa? Massa molar, não é isso? A gente calculou na letra anterior que a massa molar do Fe2O3 corresponde a 160 gramas. Tudo bem? Então, 1 mol tem 160 gramas. Só que na minha reação eu vou produzir 2 mols, então eu vou multiplicar por 2. Tá vendo? Tudo sai numa regra de 3 só. Agora, você volta para o enunciado e vê o que ele te deu e o que ele pede. Então, ele pede qual o volume de O2 consumidos na produção de 640 gramas de Fe2O3. Então, X aqui vai ser igual a, eu já fiz esse cálculo, 136,6 litros de O2. Tudo bem, gente? Então, por exemplo, tem gente que pega o enunciado, transforma tudo para mol, depois transforma para a unidade que ele quer, depois transforma de novo, dependendo do resultado do exercício. Eu gosto de fazer em uma regra de 3 só, por quê? Porque numa prova você precisa de quê? De tempo. Então, todos os exercícios de estequiometria, gente, eles são iguais, tudo bem? Então, para você dominar estequiometria, são exercícios. Porque você vai ver que na hora que você conseguir fazer bastante exercício, quando você olhar para o exercício, você já vai direto para a sua regra de 3, ok? Fazendo uma regra de 3 só, tudo bem? Então, até a próxima aula, onde a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios selecionados, tudo bem? Então, fiquem com Deus e até a próxima.